Telescópio de número 122. Estamos juntos pela 122ª vez e dou as minhas boas-vindas a ele que voltou. Quem disse que ele não vinha? Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Mais uma pé de música no Fantástico, hein? Opa! Você percebeu que toda vez que eu apareço, é uma volta? É sempre um retorno? É bom, né? Você aquela saudade boa, aquela expectativa, né? Eu quero deixar o coração de vocês quentinho. Entendi. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Muito bem. E ele também, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Opa, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês e um prazer estar com o Lucas nessa volta. Na contra-volta. Uma contra-ultra-volta. Não. Tem que zoar a Deia agora. Tem que zoar a Deia que é ausente. A Deia é ausente. Esse povo workaholic, eu vou te falar, viu? Servos de mamão. Eu acho absurdo. Servos de mamão, é isso. Muito bem. A sabedoria popular diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. A verdade é que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Mas será que todo conselho é válido? Será que todo conselheiro é bom? Na história de Jó, bastou o personagem principal cair em desgraça que logo vieram seus amigos a aconselhar, mas também julgar e acusar. Como escolher nossos conselheiros? Como discernir o bom do mau conselho? Como ser um bom conselheiro? Para conversar conosco sobre isso e muito mais, a gente recebe pela primeira vez aqui no nosso humilde podcast a formada em teologia e letras, trabalha com tradução e é da primeira igreja de Jardim Campo Limpo, em Vitória, no Espírito Santo, uma convidada internacional. Seja bem-vinda, Beatriz Heder, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Terra do chocolate garoto. Isso aí. A fábrica é aqui. Aí no fábrica é ali. Você come quanto chocolate você quiser. É bem legal. Grande Vitória. Você recebe visitas? Se você quiser agendar aí pra gente. A casa tá sempre aberta. Eu não ia prestar, eu acho que eu ia morrer se a fábrica pudesse comer assim. Mas, Bia, se você quer se apresentar, falar pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu ministério, para que a gente possa começar o nosso papo? Posso falar sim. Eu tenho 23 anos, eu moro aqui em Vitória do Espírito Santo faz um mês. Eu era da igreja do Lucas Vieira. Lá, não fala isso para muitas pessoas, não, porque pode ser ruim para você. Acontece. E na ZL ela não pode vir. Não. Justo. Não, eu era lá em Guarulhos, né, na Jardim Paulista, da igreja do Lucas Vieira. Tô aqui agora porque sou recém-casada. Meu marido é pastor aqui na PIBJC. Eu, além de tudo, como o Hernani disse, sou formada em teologia. Também estou terminando de me formar em letras, com ênfase em tradução. E hoje, a principal atuação do meu ministério é que eu trabalho no software Logos. E aí eu trabalho com toda a parte de tradução de software, produtos e novos produtos para o programa e atendimento ao cliente. Bacana. Então, acho que, resumidamente, é isso. E na igreja, eu sempre atuei bastante com aconselhamento bíblico. Já tenho uma experiência tanto de acampamento quanto de igreja, trabalhando com aconselhamento bíblico, e talvez seja a parte que eu mais gosto, discipulado e aconselhamento. Legal, mas aí a gente parte também, então, partindo do seu ministério de aconselhamento aí que você já trabalhou, talvez pastor ou conselheiro, ou você quer que eu te chame de pastora, bispa? Pode ser conselheiro. Só Beatriz. Sabia, já tá muito bom. Existe diferença entre quem chega e fala, Beatriz, preciso da sua ajuda, que tô passando por isso, e da pessoa que tá ali na igreja, que é ali sua ovelha, tá debaixo ali dentro do seu ministério ali, e você observar e querer chegar na pessoa e dar algum aconselhamento que ela não pediu. Qual que é a grande diferença dessas duas situações e como é que você age? Se você deixa passar e espera a pessoa se lascar, se você vai ter uma postura ativa, como é que você faz? A situação é bem diferente, porque quando a pessoa te pede ajuda, ela te deu a liberdade também. Então, ela abriu a vida e coração para que você meio que se intrometa naquilo. Então, você tem o direito de falar em cima daquilo. Não que você não vai ter todos os cuidados do mundo para falar sobre qualquer coisa,
mas a pessoa já espera ouvir algo de você e, além de tudo, talvez a pessoa já reconheça que tem um problema ou que precisa de ajuda em algo. Então, isso facilita 1 milhão de vezes o trabalho do conselheiro, porque, ok, então a gente vai caminhar junto porque você pediu. Agora, quando a pessoa não pediu, é sempre uma situação muito mais delicada e que vai depender muito mais realmente da situação. Normalmente, eu observo, espero, vejo para onde aquilo está caminhando, o que a pessoa está fazendo. Eu nunca estou numa liderança sozinha. Então, se é uma situação, eu vou levar para alguém. Em Paulista, quem estava acima de mim era o Lucas. Lucas, tô vendo isso, o que você acha? Aqui agora é diretamente meu marido. Léo, o que você acha? E normalmente é aguardar um tempo. Mas se acho que é necessário falar com a pessoa, a gente vai falar. Só que a abordagem, como isso é feito, é muito mais cuidadosa. Porque talvez a pessoa tenha o direito, ela tem o direito, e talvez a pessoa vai dizer assim, eu não quero que você fale sobre isso. Eu não quero falar com você sobre isso, eu não quero saber sua opinião. E nessa hora cabe respeitar, você não tem como forçar, não, mas agora você vai ouvir o meu aconselhamento que você não pediu. Não é assim. É mesmo? A pessoa tem a opção assim, fala, não, tô de boa aqui, eu tô cagando mesmo, mas eu não quero, não se intromete não, vou continuar. Não tem um limite, não? Tipo assim, se o cara vai prejudicar, por exemplo, a igreja, tipo, sei lá, tô cagando aqui, eu quero que se dane, eu sou estelionatário mesmo, eu tô fazendo um esquema de pirâmide aqui na igreja e eu não quero saber disso, daí já é outras 500, né? Aí já é outros 500, porque acho que entra numa questão de disciplina, né? Até, não de aconselhamento só. Quando eu penso em aconselhamento, tô pensando naquele adolescente, que é a minha realidade, que tá fazendo besteira. Mas é uma besteira pra vida dele. E aí talvez ele vai me falar assim, não quero saber, não se mete. E eu vou falar, bom, você está errado, cuidado com o caminho que você está tomando, mas eu não vou mais ficar me metendo. Agora, quando entra num caso em que prejudica a igreja, aí a pessoa já vai entrar num caso de disciplina bíblica. E aí ela vai lidar com os pastores. Ela pode ter tentado, foi um primeiro contato de tentar salvar a pessoa, mas se ela não quer, talvez vai virar um caso de disciplina bíblica. Então vamos pros pastores aí, né? Exato, aí já não é mais comigo, entendeu? Aí eu vou falar assim, Lucas, então, vai lá, entendeu? Que agora é tua. Era essa hora eu adorava. Lucas, cajadada. Passou no cajado. Dá carteirada lá, Lucas. Essa questão que você falou, Nani, sobre a pessoa que ela não pediu aconselhamento. O aconselhamento, geralmente, ele acontece no ambiente onde a pessoa precisa de ajuda, não de cajadada. E aí, quando a pessoa está precisando de ajuda e ela não levanta a mão para dizer que precisa, eu tenho, assim, muito claro um princípio na minha mente, que é o princípio da autoridade. E não autoridade no sentido de hierarquia ou de ordem, mas no sentido de autorização. Eu sei quais pessoas me autorizam a conversar com elas e entrar em algumas áreas do coração delas e da vida delas, e quais pessoas não me autorizam. Então, quando é um caminho de sofrimento, quando a gente está falando de alguém que está sofrendo, eu até estou trazendo essa ideia, porque essa conversa nossa nasceu, né, a partir de uma leitura do livro de Jó, que era o caso de alguém que sofria. Quando a gente está diante de alguém que sofre, que precisa de aconselhamento, que precisa de conversa, e ela não levantou a mão, então eu penso, essa pessoa, ela me autoriza, não é uma autoridade que a igreja dá, eu sou o pastor dela, então eu tenho autoridade, acabou, não. Ela me autoriza a dar esses passos que nós precisamos dar, ela me autoriza a cuidar, ela me autoriza a entrar em algumas áreas. Tem gente que é fantástico, você faz 2 perguntas, a pessoa dá 36 respostas e ela mega te autoriza e você vai caminhar bem. Tem gente que se tranca. Essa é a melhor pessoa. Você fala assim, que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem gente que não, que a pessoa se fecha, ela não quer falar, e nesse caso, o nosso coração, pelo menos o meu, dói, porque você sabe que poderia ajudar, ou pelo menos acha que poderia ajudar, e se não pode ajudar, atrapalhar não iria, porque pelo menos você ia ouvir e orar por ela, e a pessoa ela não se abre ao processo. Mas também não é errado. Quantas pessoas já não tentaram falar comigo e eu não quis falar? Porque não é para aquela pessoa que eu dei essa autoridade, né? Essa autorização a ocupar alguns espaços no meu coração. Mas é que eu acho que isso aí que você está falando é óbvio que a gente está com a história de Jó, que foi o que nos estimulou a ter esse papo, e aí eu fico tentando pensar com a cabeça dos amigos de Jó, né? Uhum.
Não é tentador para quem está na posição de vocês que são conselheiros ou que são pastores ficar também mapeando, rastreando, ó, aquele fulaninho ali, minha ovelha, eu acho que eu podia dar um toque nela porque ela tá fazendo não sei o quê. Porque assim, o que aconteceu na história de Jó é Jó se lascou de verde e amarelo, tá na merda, aquilo ali é um caso ultra extremo de que o cara tá semi-morto ali. Aí os caras lá, os conselheiros se juntam e você lendo alguns versículos, dá para você tirar e colocar no seu stories como reflexão do dia, que vai ser bênção. Porque nem tudo que os caras falam é mentira, né? Assim, existe uma aparência, uma casca, uma embalagem de sabedoria naquilo que eles estão falando. Mas estão falando para a pessoa errada, na hora errada, para satisfazer em alguns momentos, aparentemente, na minha leitura, o desejo deles próprios de serem piedosos, ou de serem conselheiros, ou de serem, sabe? Nem todo mundo que está numa aparência de necessidade necessita daquilo que a gente acha que ele necessita, entendeu? Porque o Jó não precisava de conselho naquela hora, né? Ele precisava de acolhimento. É engraçado que os caras primeiro, tipo assim, eles ficam 7 dias com Jó calados, né? E aí e tá tudo certo. Na hora que eles começam a falar, falou muito e falou M. Tem uma coisa que eu nem sei mais quem foi que me ensinou isso, porque tanta gente já me falou isso, que é o coração do outro é solo sagrado. E eu me lembro muito bem dos pastores que caminharam na minha vida e trataram meu coração como solo sagrado, e os pastores que passaram pela minha vida e derramaram versículos bíblicos sobre os meus erros. Eu sei distinguir bem, assim, quem foram, quem agiu de uma forma e quem agiu de outra. E o que eu penso, né, é que o que faltou ali foi isso. Foi compreender que antes da outra pessoa precisar receber uma informação, o coração dela é solo sagrado, e para andar em solo sagrado eu tiro as sandálias, eu entro com reverência, eu entro com paciência, eu entro se me permitem entrar, eu digo aquilo que é permitido dizer. Então eu acho que a violência deles não está no que foi dito, mas está no desconsiderar que o coração de Jó naquele momento era solo sagrado. É solo sagrado sempre, né? Mas especialmente naquele momento de dor. E é engraçado que a revolta do Jó é meio que assim, ele falando assim para os caras: vocês acham que eu sou burro? Vocês acham que eu nunca li a Bíblia? É tipo, você acha que eu não sei esses versículos? Não é sobre versículo, não é sobre saber, não é sobre conhecer as sabedorias para saber como eu saio daqui. É sobre estar na minha pele e passar por isso e viver esse momento que eu estou vivendo e manifestar todos os sentimentos do meu coração. E aí aquela pseudo-sabedoria dos conselheiros, na verdade, estava tentando calar a dor do Jó, porque a dor dele soava como blasfêmia. Eu acho que Eclesiastes até é bem claro disso, de tem hora de falar e tem hora de calar. E o conselheiro, normalmente, ele às vezes quer falar mais do que deve. Então, acho que isso foi uma das coisas mais difíceis que eu aprendi nos anos que eu tenho com aconselhamento. Porque em várias situações eu já quis chegar com um discurso pronto. Assim, o problema da pessoa é esse, então eu vou falar A, B, C. Não, o problema da pessoa é outro, então eu vou falar 1, 2, 3. Eu já sei, já achava que eu tinha um discurso pronto. Mas o desconsiderar o que o coração do outro é solo sagrado, igual o Lucas falou, e desconsiderar que a pessoa tem a própria história, que a pessoa tem a própria forma de lidar com isso, que as pessoas têm o próprio passado, e que tudo isso influencia na forma como ela está lidando, deveria primeiro me fazer calar. E é o que os amigos de Jó fizeram. Eles calaram por 7 dias. Mas depois eles não usaram esse tempo de silêncio para a própria reflexão de entender o que o Jó estava sentindo. Então, às vezes o calar, ele permanece. Era 7 dias calado, e depois os amigos de Jó calado para ouvir a dor de Jó. Porque se eles tivessem ouvido, eles teriam entendido que era uma dor diferente. Eles teriam falado talvez o que eles falaram, mas a forma como a gente fala quando a gente é conselheiro é uma das principais coisas que a gente tem que ter na cabeça, porque eu tô lidando com a dor do outro, e às vezes se é uma dor que eu nunca vivi, não adianta falar assim, eu te entendo, porque eu não entendo, eu nunca vivi. Mas então, se eu não entendo porque eu nunca vivi, então deixa eu sentar aqui e te ouvir até eu entender. Saber a hora de calar e saber a hora de falar. E boa parte do aconselhamento, às vezes, é calado, porque é só a gente escutando, a gente chorando, e a gente chorando junto com a pessoa, antes de justamente entrar na parte do aconselhamento. Porque às vezes a pessoa está tão ferida que ela, às vezes, não precisa agora ser aconselhada, ela precisa só ser amada.
ela abriu a vulnerabilidade, ela deu a liberdade, igual o Lucas estava falando, para abrir o coração e derramar aquela dor. Depois que a dor foi derramada, que a pessoa se expressou, então agora é a hora que a gente pode começar a conversar sobre como a gente lida com isso. Mas a pessoa, ela conseguiu primeiro colocar tudo isso para fora. E eu não piorei a dor dela com o que ela falou. Eu fico pensando, tipo, em estabelecer também prioridades, né, nesse processo de atendimento, né? Assim, mais importante do que você falar pro cara o que ele fez de errado é você tentar socorrer ele, sabe? A pessoa chega queimada no hospital e em vez do médico tratar da queimadura, ele vai falar, mas também você foi mexer com gasolina, não foi? Não pode, otário. O cara morrendo queimado, sabe? Tá pegando fogo, bom, a casa pegando fogo, o bombeiro falou, pô, vocês viram a parte elétrica antes? Não viram, tá vendo? Tem que fazer revisão da parte elétrica. É um ótimo exemplo, é tipo isso mesmo, entendeu? Porque realmente, na hora que o cara tá queimado, que ele tá mais preocupado, era com o que ele tinha que ter feito. Não morrer. Agora tem uma coisa que é engraçada, que tem gente que chega queimado, mas parece que não sabe que acabou de pegar fogo. Essas pessoas, você precisa dar um susto, você precisa pôr ela na frente do espelho. Eu lembro de um caso que eu atendi, e aí o rapaz falava assim, não, mas assim, eu realmente, eu traí minha esposa aí algumas vezes e tal, mas assim, pô, isso é tão normal também, a gente também leva tudo a ferro e fogo, vamos com calma e tal. Ô, amigão, deixa eu te mostrar o espelho para você ver o quanto você tá queimado antes da gente começar a fazer curativo. Porque tem gente que quer, ele já vem querendo curativo, e aí você precisa mostrar que ele tá todo lascado, que para começar o curativo ele vai precisar passar por um outro processo. Tem até uma frase que me marcou na última vez que a gente leu junto o livro Cristianismo Puro e Simples, quando o Lewis fala assim que antes da consolação, nós precisamos passar pela consternação. Geralmente o sujeito que está queimado já foi consternado, então ele não precisa ser consternado de novo. Mas tem gente que passa pelo fogo e não é consternado, e aí você precisa primeiro consternar para depois consolar. Normalmente esse cara que foi queimado, mas não percebeu, ele vai chegar no conselheiro com outros objetivos, né? Ele vai chegar para talvez esperando ouvir do Lucas, nesse caso que ele deu do rapaz, assim, não, você tem razão, tudo bem, é quase uma passadinha de pano na cabeça, porque no fundo sabe que tá um pouquinho errado, mas quer ouvir ali uma coisinha que, tipo, ufa, tudo bem. Então é bem o que o Lucas falou, a hora que a gente vira pro espelho e fala, meu anjo, acorda, porque nesse caso não tá tudo bem. Mas ainda assim não é uma agressividade para fazer isso, né? Porque o coração do outro continua sendo solo sagrado, mesmo que ele não esteja vendo todas as feridas que ele causou nele mesmo. Porque ele tem a situação em que às vezes você vira a pessoa pro espelho e ela vai continuar falando assim, eu não vejo nada de errado. E eu lembro que a gente fez um treinamento de aconselhamento lá na igreja, né, Lucas? E que a gente falou disso, do caso em que a gente fala com a pessoa, ela fala assim, tá bom, entendi, mas ainda assim eu não quero mudar. E aí a hora que o conselheiro fica completamente maluco, porque você fala assim, cara, como assim você entendeu e você ainda não quer, entendeu? Aí você fica com vontade de bater na pessoa. Então, mas aí vamos lá para a história, pontapé aqui do papo. Eu penso nos conselheiros de Jó, falando, mas você não tá conseguindo enxergar que claramente algum pecado você tem. E o Jó falando, mano, vocês estão malucos, sabe? Só querendo fazer essa... Eu acredito e eu acho que o mais comum é, talvez, eu não tenho experiência nenhuma em aconselhamento, comparado a vocês, então... Mas assim, provavelmente a grande maioria dos casos é essa galera que você chega e fala, cara, observa aqui com todo jeito, todo cuidado, e mesmo assim o cara fala, dane-se, não quero saber, nada a ver. Mas no caso de Jó, parecia que existia uma necessidade do conselheiro se sentir realmente importante e tentar apontar para algo que a própria pessoa fala, não, mas não é isso que você está me apontando, entendeu? Não existe uma vaidade do conselheiro. E aí a gente tentando refletir na atividade do aconselhamento, uma vaidade do conselheiro tentar apontar para a pessoa uma necessidade ou uma causa que só está na cabeça do conselheiro, que não é a realidade experimentada pela pessoa. Estou me fazendo compreender? Rodrigo está em um estado catatônico hoje, estou preocupado, Rodrigo, não está falando? Não, pô, tô ouvindo tudo que vocês estão falando. O que você acha? Que se existe ou não essa vaidade do conselheiro também de querer solucionar um problema que de verdade não existe. Eu estava ouvindo vocês, assim, e eu acho que tem algumas coisas interessantes no ato de aconselhar. Primeiro que, assim, todo mundo é conselheiro, né?
na real. Todo mundo tem um conselho para dar. A prova disso é quando você faz, por exemplo, a gente tem aqui na nossa comunidade aqui o Celebrando a Recuperação. E o Celebrando a Recuperação, ele tem um pressuposto muito interessante, que é o quê? Todo mundo faz a roda da partilha e você fala sobre aquilo que é a sua luta, aquilo que tem sido a sua luta e tudo mais. Mas a lição do Celebrando a Recuperação, que ele, para quem acompanha desde o início, é o quê? As pessoas que vão entrar na roda da partilha vão falar sobre seus problemas e as pessoas que vão ouvir. E esse já é uma disciplina, tanto para quem ouve quanto para quem está falando. Mas talvez seja mais até para quem ouve, porque todo mundo que ouve a partilha, e se você está começando, é comum você saber quem é novato no Celebrando a Recuperação, porque é o cara que escuta a luta do outro e, mano, ele não consegue, parece que é um comichão que tem dentro dele, que ele é um conselheiro nato, assim, que ele quer trazer as respostas para todos os problemas das pessoas em volta. Então, naturalmente, a gente quer dar conselhos, a gente quer dar opinião, a gente não consegue ouvir as pessoas de fato, a gente quer dar conselho, a gente quer falar, a gente quer ter uma voz. Então, quando eu leio a história de Jó, eu vejo muito isso, os caras querendo achar uma razão, justificar uma coisa. E tem uma pesquisa que fala sobre escutatória, eu estava lendo esses dias nisso num livro, que a pesquisa, cara, esse dado me chamou a atenção, saltou nos meus olhos. Diz que 7% das pessoas que estão ouvindo você, de fato. 7%, cara. Esse dado é, tipo assim, para mim é impressionante. Assim. Diz que 7% das pessoas realmente ouvem você integralmente, tudo que você está querendo dizer quando você está falando. Repete, só 7%. Eu estava distraído, não entendi o que você falou. Pois é, exatamente. Então, assim, é muito comum isso, assim, tipo, das pessoas não ouvirem. E às vezes ouvem só aquilo que, na verdade, interessa, ouve uma parte, ou ouve uma coisa que você tem um gancho, você ouviu uma vez e quer dar conselho e quer falar. Então, assim, o conselheiro, o cara que faz o aconselhamento de fato como profissão, a primeira coisa que você aprende no aconselhamento é escutar. E escutar é a disciplina mais importante do aconselhamento. É muito mais do que você dar o conselho até. Então, todo mundo que estuda aconselhamento, você vai aprender. A primeira lição é escute. E escute profundamente. Escutar profundamente é isso, é você prestar atenção em tudo. Fazer leitura. Eu lembro que o meu professor de aconselhamento pastoral na faculdade, o nome dele era Silas Moloshenko. E ele, cara, ele era muito interessante. Ele era capaz de ficar ouvindo você horas a fio em silêncio, ouvindo. Até quando você ficava em silêncio, ele ficava te olhando em silêncio. E aí tinha vezes que você falava, ele parava, aí você parava. Aí ficava um silêncio, ele parava te olhando, ele... No próximo encontro a gente vai começar a falar sobre isso. Tipo assim, você não entende se ou ele te ouviu de fato ou realmente... Mas aí no próximo encontro, cara, ele tinha construído toda a sua fala, ele tinha mostrado e tal. Ele era psicólogo também. E ele falava sobre esse lance da escutatória, a habilidade de escutar os outros, né? A capacidade de ouvir os outros. E isso é muito interessante, porque quando você desenvolve... Por que eu tô falando disso? Porque isso tem muito a ver com esses conselheiros que falam coisas que não estão sabendo o que estão falando. Porque, na verdade, não estão escutando, eles não estão... E quem escuta enxerga o contexto, enxerga tudo ao redor, enxerga o que... E é capaz de começar, então, a sentir a dor do outro, a perceber a dor do outro, a começar a entrar, então, na vida do outro. Isso é escutar. É essa habilidade de você começar a compreender, de fato, o outro. Os detalhes, o jeito como ele tocou naquela palavra, que ele usou aquela palavra, o vocabulário que ele está usando para se referir a certas coisas... Isso tem todo um trabalho psicológico em torno da escutatória que faz com que você perceba. E o que está acontecendo ali é que os conselheiros de Jó, eles são a maioria da gente, assim. Na verdade, eu tô querendo achar uma justificativa para tudo que tá acontecendo, eu não tô preocupado em ouvir Jó. Eu quero te dar a resposta. Eu quero dar a resposta. Eu quero te dar ela aqui. Eu tenho a resposta para isso. Cara, isso é um comichão que dá na gente. Às vezes a gente vai para partilhas, mentorias, e toda hora tem um cara que tem a resposta pra você dar uma raiva. Tipo assim, parece que você não sabe a resposta, né? E aí parece que tem que dizer pro cara, você acha mesmo que eu nunca tentei fazer isso que você tá falando pra eu fazer? Entendeu? Ainda bem que na nossa mentoria não tem, né, Rodrigo? Ainda bem. Sempre tem um comentarista, o Arnaldo César Coelho do negócio, da partilha. O Arnaldo César Coelho da partilha, cara, é o cara mais chato. Porque ele é o entendedor de todos os assuntos do mundo, velho. Ele entende, ele comenta. O cara é psicólogo, irmão. Psicólogo, e não só psicólogo. O cara sabe da vida
De tudo, o cara parece que tem uns 80 anos, ele pode te explicar, ó, você quer saber Falando isso aí, nossa, Rodrigo, seu saque no beach tennis, você tá muito baixo, você tem que fazer mais alto. Cara. é o E às coach, vezes tudo que você queria era só falar com o cara, né? Mas o cara, só tudo, ele vai vir numa mega moral no final, Exato. entendeu? Bia, e é isso aí, Bia, e é isso aí que onde eu queria chegar. Às vezes o aconselhamento é você ouvir a pessoa e não falar nada. É você simplesmente ouvir. Às vezes a pessoa precisa botar pra fora. E é engraçado, uma vez eu aconselhei uma pessoa, eu tava aconselhando ela, e eu falei assim, cara, esse negócio de só ouvir, você não vai dar nada. Bom, aí entrou essa pessoa na minha sala e ela começava a falar, cara. Pensa em alguém que fala mais que eu. Então, multiplica por 10. Eu falo Essa muito, pessoa... eu não tenho a menor ideia do quanto que eu falo. O Lucas sabe o quanto que eu falo, inclusive. Essa pessoa falava, Bia, falava pra caramba, e ela falava, e ela começou a falar, e aí com as falas dela, ela começou a entrar em crise, começou a chorar, e no meio, e eu ouvindo, eu não falava nada, só ouvia. E ela começava a chorar, e ela achava justificativa pro choro dela, e falava a resolução, a resposta vinha, voltava, entrava em crise de novo. Cara, parecia que eu tava assistindo uma telenovela, assim, uma série, assim, passando naquele momento, a pessoa... Aí no final, ela chorando, ela, pastor, eu preciso de ajuda, eu sei que eu estou errado, eu estou fazendo isso. Eu falei assim, que bom, vamos orar então, para pedir que Deus abençoe você e que ajude você nisso, e eu estou junto com você nessa. Amém. E, cara, aí ela saiu de lá, ela, muito obrigado, foi tão bom falar com você, foi tão bom. Aí você parece que você, tipo, mano, mas o que eu fiz? Você fez. O lance nosso é que a gente está sempre ligado na performance, no que a gente tem que fazer, em como eu tenho que me sair fazendo, inclusive no aconselhamento. E o aconselhamento não necessariamente é você achar uma resposta, é você ouvir a pessoa. E às vezes a pessoa se ouvir também falando. E quando ela se ouve, ela começa a encontrar sentido em algumas coisas, e isso vai fazendo caminhos. Sabe, a oração é um jeito da gente ser aconselhado. Quando a gente ora e diz que ouviu Deus na oração, é quando a gente coloca, expõe... Por isso que os monges, eles dizem, no movimento monástico, eles falam que na oração é para você ser detalhista. Você falar em detalhes daquilo que você está sentindo. Porque quando você fala detalhes sobre o que você pecou, sobre sua tentação, sobre suas lutas, você vai sendo pastoreado pelo Espírito Santo. E no ouvir a sua voz, e ele fala em voz alta, aquilo que você vai sendo pastoreado, você vai sendo colocado, como bem o Lucas falou, diante do espelho, né? E aí você começa a se ouvir. A gente tem tanto problema com escutatória que a gente nem se ouve também. Então eu penso que esse é um passo importante, que eu acho que no mundo de hoje, né, a música do querido Thiago York lá, gente demais, falando demais, alto demais. O Hernani não gosta do Thiago York, mas o Thiago York tem umas músicas bonitas, Hernani. Não, deve ter. Ô, Bia, mas também não rola uma frustração se a pessoa... Tem esse caso aí da pessoa que chega e fala muito, mas também tem o caso da pessoa que chega aqui e fala, ô, Bia, eu vim aqui, tô com problema, e ela fica extremamente frustrada se você não der uma resposta certa pra ela. Tipo, dá receitinha de bolo pra eu ser feliz aí, não tá funcionando. E aí não rola uma frustração se você fala, não sei. Você já falou, não sei o que você faz? Já, tô desesperado junto vezes. Com você. Já, várias vezes. Acho que a gente vai caminhando no aconselhamento e vai chegando só caso pior, que você vai falando cada vez mais não sei do que realmente sei. Existe a pessoa, e eu vou falar um pouco, às vezes eu sou um pouco essa pessoa, porque são normalmente pessoas mais ansiosas e mais imediatistas, que falam assim, ok, tô vindo aqui falar com você, agora me diz o que eu faço. Ela não quer só falar, ela quer falar, mas ela quer já sair dali com metade do problema solucionado, entendeu? As pessoas querem um manual, né? De tipo assim, como é que eu faço para resolver? Qual é a receita? Exatamente, qual é o meu passo a passo? Qual é a primeira coisa que eu faço? E depois. Ela quer que você dê a receita, o manual para ela, e ela vai sair dali e fazer. Rola bastante isso com algumas pessoas, sim. E aí eu acho que entra até um próprio caso de aconselhamento antes do aconselhamento principal. De fazer a pessoa entender que há um processo, inclusive um processo no sofrimento. Então que agora talvez seja a hora de chorar e de acalmar o próprio coração para depois a gente começar a lidar com os próximos passos. E até isso que o professor do Rodrigo faz, assim, tipo, ok, na próxima conversa a gente vai conversar, é uma coisa muito sábia da parte do conselheiro. Eu lembro que com o meu professor de aconselhamento, Paulo Santana, ele sempre falava assim, vocês não cheguem em um aconselhamento sem um caderninho, porque a pessoa ela vai falar muito e você tem que anotar o que a pessoa está falando. Porque você não tem a capacidade de reter 100% do que a pessoa está falando. Você vai esquecer, entendeu? Então anotem, para depois você construir um raciocínio em cima do que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa falou por 10 minutos, mas teve uma frase que ela falou no primeiro minuto
que já mata metade de várias coisas que tá acontecendo. E você vai falar assim, lembra quando você falou isso? Então, às vezes, você vai falar assim, você vai anotar, você vai prestar atenção, você vai ouvir a pessoa com muita atenção, mas como a resposta é não sei, ou às vezes a resposta ainda é a pessoa precisa se acalmar mais, não é o momento dela querer solucionar ainda, não é o momento dela querer achar a resposta ainda. Faz parte do processo, o luto, né, o choro, o sofrimento, você vai falar assim, olha, eu não sei. E não tem problema a gente, conselheiro, responder que não sabe. Na verdade, é bem libertador pra gente e torna a gente mais humano diante da pessoa a quem a gente aconselha. Porque quando você fala eu não sei, você vai falar assim, eu não sei. Mas eu vou estar junto com você e a gente vai achar um caminho para isso juntos. Ou talvez demore ou não ache caminho, mas você não vai viver essa dor sozinho. A gente vai caminhar para viver isso tudo junto. E a gente vai achar uma solução para isso junto. A pessoa pode até ficar um tanto frustrada, de tipo assim, droga, não saí daqui com a minha receita de bolo, mas pelo menos eu não saí daqui sozinha. E isso às vezes é mais importante, porque eu fui honesta. E às vezes a resposta vai ser, como eu não sei, eu preciso que você me dê um tempo. E isso eu já fiz várias vezes. Me dá um tempo, me dá 2 dias, me dá uma semana para eu pegar tudo isso que você falou e eu pensar sobre isso. Eu orar, eu estudar, eu ler, porque aí depois eu posso voltar para você com mais coisa do que eu simplesmente vou ter agora, tentar só cuspir um monte de coisa para você não ir embora daqui sem uma mínima receitinha de bolo. E também não rola tipo assim, você veio aqui no aconselhamento pastoral, mas na verdade o que você precisa é de um psicólogo. Tipo, procura um... direto. Pastor, eu tô com câncer, dá pra Deus curar? Oro, mas você já foi no oncologista? Tipo, isso é também isso é um trabalho também do próprio conselheiro entender que, tipo assim, quem faz isso como a gente faz, assim, a gente entende que tem áreas que a gente não vai alcançar no nosso aconselhamento. E a gente tem que ter esse discernimento que é dado por Deus, mas também tem um pouco de técnica também, que a gente percebe que algumas áreas não são... A gente percebe, você tá tendo aí um caso que você precisa procurar um psicólogo. E aí é um trabalho junto feito, entendeu? O trabalho do aconselhamento não é nós não fazemos ali terapia. Qual é a diferença do aconselhamento aí, então? Aí é uma coisa que eu já não sei explicar. Qual que é a diferença entre... É óbvio, eu imagino que a Bíblia esteja envolvida numa resposta. É lógico, no aconselhamento começa por aí. Mas tirando a Bíblia, um usa a Bíblia, outro usa o Freud, sei lá, qual que é a diferença para eu identificar se eu preciso de um aconselhamento pastoral ou se eu preciso, na verdade, só de um psicólogo ou de um psiquiatra? Eu acho que sempre vai ser quase uma equipe multidisciplinar, assim, no que o Rodrigo estava falando, porque cada um dessas pessoas, do psicólogo e do conselheiro bíblico, do conselheiro cristão, ele tem objetivos diferentes. Então a gente precisa respeitar o objetivo que cada um está querendo alcançar. O psicólogo, ele vai querer fazer que a pessoa se entenda, tem algo a ver consigo mesmo. Você entender quem você é, o que te levou àquilo, àquela situação, até aquele quadro de ansiedade, vamos colocar assim, um quadro de ansiedade generalizada. O psicólogo, ele vai te ajudar, cara, então vamos lá, como é que você chegou aqui? E ele vai te dar ferramentas, ou até se necessário, medicamentos, para lidar com aquilo. Psicólogo não é medicamento, né? Psiquiatra, sim, mas ele pode te encaminhar para o psiquiatra para que você pegue o medicamento se ele vê que é um quadro que precisa entrar com situação medicamentosa. O psicólogo, ele tá focado em falar assim, vamos entender o que está acontecendo com você, o que já aconteceu com você, para que a pessoa se entenda, se me organize, coloque as coisas no lugar dentro dela, e aí ela fale, ok, é isso. O conselheiro, ele pode às vezes até atuar assim, em querer entender coisas que aconteceram, mas o objetivo do conselheiro não vai ser terminar em você, Hernani, se entender. Eu vou terminar quando eu coloco você no pé da cruz. E era isso que meu professor de aconselhamento falava muito. Então, eu quero levar a pessoa para um relacionamento com Jesus, no final de todas as coisas. E aí, o psicólogo está fazendo um papel, que às vezes é tratar aquela situação, às vezes até aquela já que está vindo até uma patologia, que aí foge do meu treinamento, porque eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não vou entrar onde não é minha área, mas eu vou falar com a pessoa sobre a questão de vamos levar isso também para o seu relacionamento espiritual, para o seu relacionamento com Jesus, com o seu crescimento no seu relacionamento com Deus, e como que todas as situações afetam, onde você está com Deus agora, onde você pode chegar, por que você está no seu relacionamento com Deus agora, você está nesse lugar, o que tá bom nisso, que a gente tem que manter. O que nisso não tá bom,
e que está errado e que a gente vai ter que mudar e tratar. O psicólogo, ele não tá... O psicólogo, ele pode levar a parte espiritual da pessoa em consideração, dependendo da linha dele, de que a pessoa tem uma fé, de que a pessoa tem uma questão espiritual ligada, mas ele não vai querer falar comigo sobre meus pecados e minha visão de Deus e meu relacionamento com Jesus e minha vida devocional. Esse não é o papel do psicólogo. Por mais que ele seja cristão, ele tem uma conduta ética a ser cumprida dentro do consultório quando ele está atendendo. Agora, quando eu, conselheira, sento com alguém, não, é diferente. Eu estou aqui para falar, te ajudar, botando, o jeito que você falou, né, a Bíblia, botando Jesus na parada, mas botando Jesus no meio da parada, não é usando Jesus, é sobre chegar a Jesus. Uhum. Ele não é só uma ferramenta, um meio, não, ele é o bibliografia. Exato. O meu mentor, na época do seminário, o aconselhamento dele às vezes era bem básico, e aí eu ficava brava com ele. Eu falava, Joel, você disse, mas não disse nada. Ou você não disse nada de novo, você não falou nada que eu não saiba. E aí ele chegava em mim e falava assim, Bia, o meu objetivo é sempre levar você até o pé da cruz. Dali eu vou embora. Se um dia você sair de lá, eu pego você pela mão de novo e coloco você no pé da cruz e vou embora. E eu vou repetir esse processo com você quantas vezes forem necessários. Mas o meu objetivo é colocar você no pé da cruz. Isso pegou bastante pra mim, no aconselhamento. Que é um objetivo que o psicólogo não tem. E não tem que ter. Um abraço aí. Todos os psicólogos cristãos, vamos ser éticos aí, rapaziada. E mulherada também, todo mundo. Ô, Lucão, mas vamos pensar também, vamos tentar e achar preciso do seu conselho. O aconselhamento, não necessariamente, mas possivelmente, ele pode gerar desconfortos. Então a gente não tá falando assim que se a pessoa vai fazer um aconselhamento, o cara vai cutucar com alguma coisa que às vezes vai te magoar, né? E aí às vezes alguém que ouve o nosso papo fala, não, então esse conselheiro tá errado, não é pra mim, não sabe nada, e eu vou sair fora, vou procurar alguém que massageie meu ego aqui, fale que eu tô certo desde sempre, e aí eu vou falar. Mas não necessariamente esse conselheiro, o que massageia o ego é o melhor, porque se você precisa de aconselhamento, às vezes você precisa de alguém que cutuque mesmo. Como é que eu identifico? Qual que é os sinais que eu posso ter para escolher um conselheiro e falar, não, essa pessoa ela tá me cutucando a minha ferida, mas eu posso confiar que ela tá sendo honesta comigo, é o conselheiro correto e o problema realmente é esse que ele tá apontando e não, ele não tá fazendo um abuso psicológico, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Nossa, essa pergunta é muito difícil, cara. Eu não sei se eu teria, por exemplo, condição de identificar completamente no momento de dor, de fragilidade. Agora, assim, uma coisa que eu trago para minha vida sempre é que eu gosto muito de ser transparente com as pessoas que eu amo, assim. Tipo, eu não gosto de abrir minha vida muito para todo mundo. Eu tenho até um pouco de dificuldade. Às vezes eu tô precisando conversar alguma coisa, eu tenho família, esposa, amigos, eu pego um carro lá para Campinas falar com o Rodrigo, bem específico. E às vezes eu ligo pro Robles lá de Sorocaba, tem uma questão que eu preciso conversar, tal. Gente que eu sei que é honesta, que me ama, isso é importante. Tem uma frase que é do psicanalista do Jung, que ele diz assim: conheça todas as ferramentas e saiba todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja somente uma outra alma humana. E eu dou muita preferência para essas pessoas. Tem pessoas que não sabem todas as técnicas e não dominam a arte do aconselhamento, mas diante de mim consegue ser apenas mais um ser humano ouvindo alguém que está com a alma às vezes despedaçada. E eu percebo carinho, zelo, amor, respeito, isso é muito importante. E eu percebo isso e eu vou que vou. Então eu acho que esse é um caminho bom. Tem pessoas que estão em comunidades que têm líderes abusivos, isso não é segredo para ninguém. Mas boa parte das comunidades existem líderes e pastores que acolhem, que amam, que respeitam. Se você puder contar com alguém que é próximo a você, que é da tua comunidade, que é um bom conselheiro, uma boa conselheira, que pode te ouvir e ajudar, conta com essa pessoa que está do teu lado. Nenhum guru, às vezes a gente vai longe porque a gente busca um guru, né? Nenhum guru, ninguém tem uma sabedoria absurda, distante, um super saiyajin do aconselhamento aí. Coach vai ajudar melhor do que alguém que te ama. E completando o que o Lucas está falando, que realmente isso é uma questão muito importante, a Bíblia fala sobre isso, né?
ela fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria, o que significa que a gente precisa pedir conselho para muita gente, para ouvir os pares, ouvir outras pessoas. Então, quando a gente ouve muita gente ao nosso redor, não ouvir todo mundo, mas ouvir algumas pessoas que são importantes, como o Lucas falou, a gente consegue colocar parâmetros e consegue observar, por exemplo, padrões até. E consegue perceber que essa pessoa falou desse jeito, então assim, por que na multidão dos conselheiros há sabedoria? Porque você consegue, dali daqueles montes de conselhos, consegue observar coisas que são realmente importantes e que você vai filtrar e vai trazer para sua vida. Então assim, quando a gente fica perto só de uma pessoa e só escuta uma pessoa e só faz o que aquela pessoa manda e só daquele jeito, a gente está diante de um guru, né? A gente criou um ídolo, criou um guru pra gente. Eu só sigo tal fulano, eu só sigo aquela pessoa. Adoro os conselhos daquela pessoa. Nossa, eu adoro ver aquela pessoa. Tudo que ele fala, tudo que ele fala, eu faço. Isso é perigoso demais, é muito perigoso, é muito complicado. Então a gente precisa mesmo ter amigos espirituais, a gente precisa ouvir os nossos pares, precisa ter mais de um líder espiritual que a gente ouve, consultar pessoas que a gente ama e ouvir as pessoas que a gente ama. Porque isso, por exemplo, que foi falado aqui do fogo, né, que a pessoa se queimou e não sabe que está queimada, é geralmente gente que tem um coração cauterizado, não sente mais, está apático, sabe? E tá apático por quê? Porque tudo que importa para ela é o ego dela, é satisfazer o que ela quer. Então, ela acabou fechando seus ouvidos, cauterizando o coração e parou de consultar as pessoas. Então, às vezes a pessoa fala, às vezes eu uso até a Deus para dizer que não, Deus que me falou para fazer desse jeito, mas peraí, Deus te falou como isso? Ele desceu numa nave espacial, na Sarsa Ardente. Essa parada aí de Deus me falou pra te dizer, eu tô numa resistência, eu acho que já tá, não sei se é pecaminoso, mas eu não consigo. Então, mas o que acontece? Deus mandou te dizer pra mano. Mas sabe qual é o problema? Então, qual o problema? Fala pra Deus falar comigo, então. Se ele falou com você, você então, já tem fala pra ele falar pra mim, então. Não precisa de intermediário. É isso que eu tô falando. Deus não manda recado, mas às vezes a pessoa não tá ouvindo Deus falar tão alto, mas é aí que ele fala. Ele põe pessoas que a gente ama pra falar com a gente. Isso é real. E você vai ver que há uma coerência no discurso dessas pessoas. Então, mas quem ama a gente e é real, não precisa chegar e falar assim, eis que te digo. Não vai falar. Não, Deus me revelou em sonhos. Não é bizarro, Hernani. Hernani, para. Cara, eu tô falando, tô tentando ser abrangente. Não cara, mas as pessoas não vão virar pra você e dizer pra você, eis que te digo, a voz que fala no deserto. Mas aí já é bizarro. Aí você já fala assim, tá bom, beleza, valeu. Já começou errado, entendeu? Tá. Aí já é, exatamente. É isso, já começou errado. A pessoa, quem ama a gente, quem quer conversar com a gente sério, quem quer apontar alguma coisa pra gente que a gente tá fazendo e não tá percebendo, geralmente esse discurso vai encontrar eco em outras pessoas, porque vai haver coerência, e elas vão falar com a gente como a gente fala. É isso que eu falo. Quando Deus fala com a gente, Deus fala pelos nossos pares, pelos nossos amigos espirituais. Ele fala alto. Não tem como a gente fugir, né? Vou citar aqui o This Is Us. Quando o universo joga coisas tão óbvias na nossa frente, a gente não pode descartar. Pô, deixa eu pegar carona na fala anterior. Sua ferida tá muito recente ainda. Deixa eu terminar. Termina, o conselheiro. O que eu acho é o seguinte, a gente precisa ter discernimento em relação à multidão de conselheiros, porque é nela que está a sabedoria, a gente precisa entender isso. E aí a gente vai atrás de fazer o filtro, fazer a triagem. E essa triagem é feita com amor, cara. É isso que o Lucas falou. A gente tem que ter gente que ama a gente tem que ter gente que cotidianamente a gente consulta, inclusive. Falou, você acha que eu tô fazendo isso aqui, tá pesando? O que você acha dessa minha atitude? Aí você pergunta para um, pergunta para outro. Você tá entendendo? Então, isso é um exercício, é uma disciplina espiritual. Confessar, falar sobre, pedir conselhos é uma disciplina espiritual. É só uma coisa que o Rodrigo tava falando que eu achei legal citar aqui. Eu sou um cara muito chato de ser aconselhado. Eu percebo, por exemplo, que a pessoa não tá me ouvindo, eu paro de falar. Eu não dou muita, não fico forçando nada. Tô ali para conversando, pode ser um amigo, pode ser quem for. Tô conversando, tô vendo que eu não tô sendo ouvido, eu me fecho, me bloqueio e tudo mais. Outra coisa que eu faço muito, e aí as pessoas que falam para mim, me aconselham e tal, ficam meio irritadas, é que eu ouço todos os conselhos, e ouço mesmo, assim. Ouço para valer, avalio, oro, mas geralmente, eu pego caminhos diferentes dos meus conselheiros.
É tipo um checklist aqui, eu ouvi conselheiro, agora eu vou fazer o que eu quiser. Resumidamente, ele ouve, mas ele caga. Ele é o melhor tipo de pessoa. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem gente que coloca nas costas de outras pessoas as responsabilidades pela própria vida. Isso é muito errado. Agora, é claro que isso não significa que ser teimoso é ser maduro e assumir o protagonismo da própria vida. Pode ser que você só esteja sendo um teimoso. Por muitas vezes eu sigo os conselhos que ouço, mas também tem muitas vezes que não sigo. É muito importante quando você ouvir alguém, você tomar as tuas decisões e seguir o teu caminho, os teus passos. Seja adulto, adulta, encare a parada de frente. Tem gente que não me ouviu e acertou. Graças a Deus não me ouviu, sabe? Então, tipo, tem que ter essa maturidade, porque é o que a gente está falando de guru, de coach, a gente está rindo, mas isso é seríssimo. Não, pelo amor de Deus. Rodrigo que fez pouco caso aí da minha fala aí, ó. Não, eu fiz falou que você não é criança. Não, pô. Mano, para, eis que te digo, pelo amor de Deus, velho. Rodrigo. O Rodrigo só tá nas igrejas batistas. Ele tá em PIB, ele tá em ambiente de igreja. Ele tá muito. Não, e tem PIBs e PIBs, entendeu? Porque eu sou de PIB. Não, mas assim, a questão. O IDH lá em cima, a galera que vai de CRB pegar. Isso aí, tem PIBs. Nossa, que preconceito. Quanto preconceituoso. Olha só, deixa eu falar digo. Classe média, né? PIB classe média. A questão não é não ter isso. A questão é você considerar uma pessoa que fala desse jeito pra você. Como você vai dizer uma coisa mas considera. E aí a gente tá zoando, até porque é legal zoar vocês. Mas existe igreja descoladona. A gente tava conversando sobre isso no final de semana. Igreja com uma estética ultra descolada, de pastor que prega em cima de prancha de surf, mas que tem uma organização hierárquica. Falando tudo sem falar o nome. Vamos falar tudo sem falar o nome. Que o cara, sei lá, tipo, sabe, tem que ter a bênção do líder da célula pro cara poder namorar, sabe? Não, tudo bem, mas... exemplo tosco, mas não é aconselhamento. Eu preciso da sua chancela, o meu guru, autoridade, eis que vos digo. E aí o cara tem alargador na orelha, mas ele age como a tia do Coque. É a mesma persona, só da estética. Eu não tô dizendo que não existe. Eu não tô dizendo que não existe. Eu não tô dizendo que não existe. Eu tô dizendo de você. Eu falei sobre você considerar isso. Você é um cara que não... Eu tô falando de você. Eu falei particularmente de você. O meu CPF não considera, mas exatamente. Eu tô dizendo sobre você. Até que eu falei assim, Hernani, você não é mais criança nisso aí, mano. Você sabe muito bem que isso aí não vai fazer sentido nenhum. Mas aí não é sobre essa multidão que tá ouvindo nossos conselhos precisa saber que isso agora, assim, o que eu ia tocar no assunto aqui, é assim, nós, como aconselhadores também aqui, a gente tem que saber que a gente erra rude várias vezes. Na nossa tentativa de talvez ajudar, a gente acaba às vezes atrapalhando. Eu nem ouço os telescópios antigos para não passar vergonha. Eu desaconselho, inclusive. É bom a gente tá no 122, do 80 para trás, nem ouve, gente. Porque... É bom fazer essa avaliação aqui, essa autoavaliação, porque assim, a gente vai amadurecendo no aconselhamento e a gente vai percebendo que assim, poxa, é melhor eu deixar claro, por exemplo, que as coisas que a gente coloca aqui, porque é uma responsabilidade muito grande você chegar diante de uma pessoa e dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, por isso que a Bia até falou, a gente não faz mais isso. Com a maturidade, a gente vai aprendendo assim, a gente tem que dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Em alguns casos, a gente precisa. Mas nesses casos, a gente diz, o que eu estou te mostrando aqui é uma possibilidade, é um caminho que você pode tentar seguir. Agora, antigamente, quando a gente entra nessa estrada, a gente dá vários milhos nisso aí, cara. A gente fala, melhor você não namorar essa pessoa não, essa pessoa tá fazendo mal pra você, só te faz mal. Aí a pessoa termina, volta, dá certo, casa, são super felizes, tem filhos, é uma família linda, maravilhosa. Aí você fala, e você tá lá no casamento, e aí você é convidado pro casamento, você fica no casamento assim, ó. Caramba, aí vai e chama o Cirilo pra fazer o casamento aí. Exato, exatamente. Você não acreditou em nós. A vida tem dessas ironias. E aí, só que essa situação que coloca a gente em xeque são situações que eu falo assim, agora, a pessoa tá do seu lado esperando, mano, não tem pra onde você fugir. Você vai ter que dizer pra mim o que tem que fazer. E a gente não tá lá para dizer o que tem que fazer. A gente tá lá para mostrar possibilidades, caminhos que são coerentes com aquilo que a pessoa está vivendo. Mas há a demanda, e a demanda faz a gente errar às vezes. A gente, a gente se envolve emocionalmente com as questões. É muito difícil você que está pastoreando, por exemplo. A gente não é técnico.
né? A gente coloca o coração na parada. Embora a gente tenha existe toda uma técnica, existe toda uma regra, a gente põe o coração no negócio. E às vezes o coração da gente engana a gente. A gente acaba tendo que fazer uma meia-culpa depois, voltando, olha só, eu falei isso, mas não... Então é bom isso deixar claro, que a gente não somos seres infalíveis. Sim, mas nem um pouco, na verdade. Eu tô pensando, você deu um exemplo aí também, vai, de casamento. Como abordar isso? Eis que te digo, não aborde. Não aborde, não fale Vou nada. dar esse conselho, né? Não, é que é só um exemplo, por exemplo, é um exemplo... Jeová falou na madrugada. Jeová é o nome do marido. Não, um exemplo de que assim, vou fazer de tudo para não acabar esse casamento, mas às vezes é melhor acabar, sabe? Sim. Não faz parte da... Assim, Faz. como igreja, Jesus fala, né? Ele libera o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Tipo assim, o ideal é que não se separem, mas... tem casos que não dá. Sei lá, violência, essas coisas são extremas, mas... Isso tem respaldo bíblico. Tratando de coisas extremas... E tem respaldo bíblico. E tem respaldo bíblico para tirar a pessoa de casa. Sim, mas eu tô falando agora, assim, não só de violência física e abusos claros, psicológicos, isso aí é crime, galera. Eu aprendi. Aconselho o divórcio. Mas assim, cara... Não é só o divórcio, é um exemplo, mas sabe? Sim. Isso tá fazendo mal pra você. Ela é legal. Então, Nani, eu aprendi uma coisa, entendi. Eu aprendi uma coisa muito legal sobre esse negócio aí. Depois eu passo pro Lucas e pra Bia até pra falar, mas eu só queria deixar isso. Que o meu mentor, ele fala assim pra mim, Fábio, né? Que o divórcio, ele é um remédio muito forte com uma resolução muito pequena, com um resultado muito pequeno. É tipo uma quimioterapia. Sabe? É uma coisa muito violenta para um resultado muito ínfimo, né? Então assim, ele é um remédio, ele é um tratamento. Então assim, há casos que diante da narrativa, diante da história, o divórcio é o caminho que resta. Mas é a quimioterapia, é o mal que a gente não quer para poder tratar daquilo lá. Então mas ele não deixa de ser um caminho, entendeu? Só o exemplo que eu tô dando aqui, assim, tipo, que a gente falou, não é só de boas intenções que vive o conselheiro. Se o cara for querer ser xiita, bíblico, ele vai falar, não, você vai morrer nesse casamento aí porque você fez uma aliança e isso aí é irrevogável. Exemplo, tá? É um exemplo extremo. Mas tá certo. É bom falar, porque tem gente aconselhando assim. É verdade. Muito importante falar. Boa, Lucas, é isso mesmo. Eu mesmo gente trato falando uma pessoa, isso. Eu trato uma pessoa hoje... Vai chegar na igreja e falar, pastor, eu sou homossexual, eu me sinto mal, sinto que é pecado e tal. E aí você não vai chegar assim, vou abrir Levítico aqui e falar pra você que você vai... É violência. É violência. Exato. O conselheiro, ele pode ser uma pessoa muito violenta usando a Bíblia de escudo. Se ele não tiver consciência. Não é a Bíblia de escudo, é a Bíblia de desculpa para poder despejar em cima da pessoa aquilo que principalmente essas questões de preconceito, de violência, de não sei o que lá, sabe? De usar a Bíblia como argumento. E, sinceramente, é muito mais fácil falar essas coisas e despejar essas verdades de forma violenta e sem nenhum cuidado do que querer pegar o outro caminho de não ser violento e cuidar dessa pessoa para não usar a Bíblia de forma violenta. Então, é uma desculpa com escudo, porque é um caminho tratar ferida, pra mim, é mais fácil ser violenta. Tratar a ferida e salvar o membro é muito mais difícil do que amputar. É muito mais trabalhoso, exatamente. Do que amputar é mais fácil, entendeu? Amputar é mais simples, você corta, acabou. Então, assim... Mas existe umas gangrenas que se você não amputar, a pessoa vai morrer, gente. Sim, é isso. A amputação é o último remédio, mas às vezes é um remédio. Assim como na medicina, que trata o físico, o aconselhamento pastoral trata as questões espirituais, a espiritualidade. E a gente tem remédios que a gente não gostaria de usar, tem caminhos que a gente não gostaria de passar, mas não tem jeito. Às vezes a ferida é tão profunda na alma que a gente precisa recorrer a alguns finais. Mas a beleza da espiritualidade cristã é justamente os recomeços, é a possibilidade dos recomeços. Então, para o mal que existiu, existe vida muito maior, existe um bem muito maior. Essa mensagem do Evangelho poderosa de recomeço garante que a gente consiga trilhar um novo caminho, apesar do mal que foi feito, entendeu? Apesar
das trevas que chegaram, a gente tem luz mais forte que ilumina trevas e que faz a vida girar. Então é possível fazer isso, é possível caminhar por ruínas e, de repente, um dia a gente conseguir plantar um jardim ali. Então a gente vai nessa tarefa aí. É difícil, obviamente, dá trabalho, como a Bia falou, é muito mais trabalhoso você conseguir plantar jardins no meio de caos, né? E botar ordem do caos é o espírito. É o espírito que paira sobre o caos. É que foi uma coisa que é bem que a gente falou bem lá atrás, mas que ficou bastante na minha cabeça, tem a ver com a última pergunta do Hernani dessa questão de ser abusivo, de até ser violento e etc. Que o Lucas falou assim, nossa, que pergunta difícil, porque é difícil até reconhecer quando você tá em dor, quando você tá em sofrimento, isso, né? Só que eu acho que tem algumas que é muito importante a gente falar sobre isso, porque existe muita liderança abusiva, infelizmente. E que aproveita, infelizmente, da situação de dor e vulnerabilidade da pessoa para fazer um impériozinho para ela ali, sabe? Eu acho que o que é muito importante ficar claro sobre o aconselhamento é que ele tem data de começo e ele tem data de fim. Porque senão as pessoas se tornam dependentes espiritualmente dos conselheiros. E líderes espirituais abusivos fazem isso propositalmente. Eles não querem que você pare de depender deles. Eles querem que você não dê mais um único passo na sua vida, quase até a roupa que você veste. Você tem que ligar para o seu conselheiro e perguntar se você pode colocar aquela roupa no corpo. Então, eu acho que a principal coisa que quando você está lidando com uma liderança espiritual abusiva que você vai perceber é isso, porque ela não vai te deixar aprender a pensar e a viver sua vida espiritual sozinho por si mesma. Então, quando você for procurar um aconselhamento bíblico, e se você precisa, procure, não tenha medo, por mais que talvez vai ser desconfortável e doloroso e um processo difícil, procure, mas tenha consciência de que se eu comecei a procurar hoje, eu tenho um dia para isso acabar. Eu tenho um dia em que eu não dependo mais do meu conselheiro, em que eu não devo, e que ele tem que ter a consciência disso, não só eu. Se eu estou com um conselheiro que não me coloca uma visualização de um final em que eu sigo a minha vida mais independente dele, eu estou criando, sim, uma relação abusiva. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto a gente conselheiro, porque às vezes a gente cria um apego com a pessoa que a gente não deixa ela se soltar aí, quanto às vezes a gente ser abusivo e violento mesmo, numa justificativa de construir o nosso império porque alimenta nosso ego. E a pessoa que é o aconselhado, ela tem que ter consciência disso, quando ela olhar para quem ela está escolhendo abrir a vida e o coração dela, que é o solo sagrado para a pessoa pisar. Se a pessoa está pisando com ou sem sandália, se a pessoa está pisando com ou sem reverência. Porque quem é abusivo pisa com sandália e pisa sem reverência e te machuca. Porque ele quer criar o seu império ali dentro do seu coração e não ajudar a curar o seu coração. Amém. Bia para pastora. Amém. Lucas, sossega. Já tá eleita. Já tá. Não, muito bem. E o que você falou é uma parada que eu nem tinha refletido sobre, assim, de aconselhamento ser essa coisa pontual. Porque existe uma diferença entre o aconselhamento e uma mentoria, um processo de discipulado, né? Que talvez seja uma coisa mais perene, mais a longo prazo, e você não tem. Agora, aconselhamento está relacionado necessariamente a um caso específico, a um problema específico, e ter esse prazo, assim, falar, cara, se passar disso aqui começou a ser doentio, ou é melhor, às vezes, trocar de conselheiro, trocar de abordagem. Procedência maligna. É uma parada que eu não tinha pensado. Porque eu sempre penso, a gente foi citado aqui, né, sobre as práticas católicas, por exemplo, eu acho muito maneira, pode dar risada aí, o hábito católico da confissão. Eu acho que gera alguns problemas e alguns conflitos, mas é uma parada que eu acho interessante em diferentes aspectos. O hábito de se confessar, de ter alguém ali disposto a te ouvir. Eu não vou rir porque eu concordo com você. Eu acho que... eu ia falar isso também. Eu ia falar que assim, bom. Não, porque geralmente eu falo que os católicos agora, mas... Não, porque eu sempre falo isso, cara, o católico do grupo. Então. É que isso é uma tradição monástica, né, cara, que faz bem mesmo pra ela. Só que assim, hoje, obviamente que a confissão não é também dessa forma como eles colocam, que deve ser feita, né? Mas o ato de confessar é uma disciplina espiritual também. Que vem também do monasticismo. Né? É bíblica, a gente precisa confessar. Uma coisa que eu aprendi com o Lucas, por exemplo, esse pastorzinho que tá aí no meio da gente aqui. Pastorzinho ficou pejorativo, né? Desculpa, não é pejorativo. Pastorzinho é porque ele é mais baixo que eu. Vamos fazer assim, ó, corta, fala esse pastor lindo, por favor. Tá bom. Então, eu aprendi com o Lucas, esse pastor lindo que tá aqui no meio da gente. E no Multiverso da Loucura vocês vão entender porque a gente tá rindo. Mas eu aprendi com ele o seguinte, que
A gente precisa confessar os pecados antes deles acontecerem, antes deles ganharem concretude. A gente precisa confessar os pecados quando eles ainda são tentação. E isso ajuda a gente a evitar que os pecados ganhem força e que eles venham se concretizar de alguma forma também. E isso faz parte de um hábito de confessionalidade, né? Que a gente tem pouco hoje no nosso meio evangélico por conta da tradição católica ter se apropriado da disciplina espiritual monástica para si. Mas Por a gente deveria querer se dissociar e falar, não tem nenhum... não precisa confessar para Deus. Eu confesso para Deus. Por exemplo, isso trouxe um problema gigantesco, esse negócio de confessar para Deus. Eu falei com Deus já, tô bem. Isso é uma forma imatura de lidar com o pecado e que faz um monte de fariseu, um monte de hipócrita, entendeu? Transforma um monte de gente em legalista. Por quê? Porque até na hora de orar, até na hora do particular com Deus, vai falar, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Aí Deus tá lá assim, mano, qual é a multidão que você tá falando? Quais são esses pecados? Cita então, 3 aí, você fala... fala 3 aí. Não, na verdade, eu não peco. Eu tô pensando aqui, eu nem peco. Então, assim, as pessoas... Sei que eu peco porque o Senhor disse. Porque as pessoas elas tendem a se esconder atrás dessa pseudo-espiritualidade, sabe? Pseudo-piedade. De que, eu falei com Deus hoje, pedi perdão pra ele, então eu tô perdoado. Mas vai ter com teu irmão, pô. Vai ter com teu irmão, vai lá falar com ele, vai pedir perdão, vai confessar. Então, a cagada desse hábito da confissão é a penitência. Vai lá, reza 10, Pai Nosso, isso aí dá uma cagada. Isso aí... É isso aí, esse é o problema. Vamos rever isso aí, Francisco. Que a gente tem convidado várias vezes pro telescópio, não respondeu minhas mensagens no Instagram. Ô, Chico! Mas se Francisco quiser participar, a gente mete um abraço. Um abraço pra você. A gente fala devagar pra você entender. Muito bem, meus amigos, passamos até do horário. O papo foi muito bom. Bia, obrigado por ter aceitado o convite, se disponibilizado aí. Foi muito legal. A gente tentou atrapalhar, mas não conseguiu. Você arrebentou mesmo essa última fala aí e tocou fundo. Valeu mesmo, obrigado por ter participado. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço o convite. Eu fiquei bem feliz quando o Lucas mandou mensagem hoje. Mas foi muito legal a conversa, foi mesmo. Hoje não. Hoje não. A planilha de planejamento. Corta, edita essa parte. Enchi sua bola. Mas vai ficar. Eu cortei pro show. Levantei pra você falar, faz o gol. Pra fora! Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando o Lucas me mandou uma mensagem ano passado para participar hoje. Exato. Tô numa lista. É tudo uma questão de edição. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar. Fiquei muito feliz quando o Lucas mandou mensagem. Vai ficar porque horrível. É isso, não, vai ficar porque esse é o charme. Você vai ouvir, você vai rir. Quando você ouvir, você vai rir. Não, é a beleza. Agora pode ser até que você esteja um pouco com raiva, mas na hora que você ouvir, você vai ver que ficou divertido. Desculpa, obrigada, gente. Você quer que as pessoas te achem nas redes sociais? Se você quiser, você passa. Senão, a gente passa reto. Essa questão ministerial é mais no Instagram, só é @BiaHeader. Header é R-E-D-E-R. É isso. Se escreve como se diz mesmo. Bia Header. Siga, Bia com E. Bia Header. Ou Bia com I. Bia com I. Com I mesmo. Legal. Lucas Vieira, você é demais, cara. Te amo. Eu também te amo, meu. Gente, para terminar aqui, eu quero falar só duas coisas. São duas coisas rápidas, mas eu quero contar uma historinha, porque eu acho que é bem importante isso. Uma vez, há alguns anos, já faz algum tempo, nessa minha pouca caminhada também pastoral, breve caminhada pastoral, eu atendi uma menina menor de idade. Ela tinha, na época, 16 anos, e ela se envolveu em um namoro que os pais não queriam, que o rapaz mexia com algumas coisas erradas e tal, menina de igreja, e aí ela foi se envolvendo até que esse rapaz um dia foi preso. Esse rapaz foi preso, ele era maior de idade, e ela, para conseguir fazer visitas ao rapaz na cadeia e visitas íntimas, ela se casou, ou melhor, emitiu uma certidão marital. Não se casou porque não pode casar sem o marido lá para casar, mas emitiu uma certidão marital para conseguir fazer as visitas. E aí um dia, essa menina me procura, chorando, que tinha acontecido uma série de coisas, e dizendo: eu quero desfazer isso, eu não sei o que eu faço, os meus pais não podem saber. E na época eu era bem mais novo, isso aconteceu faz bastante tempo até.
E a forma que eu agi foi de tirá-la daquela situação, de terminar o namoro, mandar a carta lá pro rapaz, fui falar com a família dele junto com ela e tudo mais, e ela saiu dessa situação. Mas o que aconteceu foi que um dia, numa dessas saidinhas que tem de Dia das Mães, final de ano e tudo mais, esse rapaz, ele a encontrou, colocou ela em cárcere dentro da casa dele e me ligou, ameaçou minha família. E foi um tempo bem tenso assim pra gente. Por que eu tô contando essa história, né? Por que eu tô contando isso pra vocês? Primeiro, porque se você é uma pessoa que acha que tá num beco sem saída, como essa menina achava, por favor, procure alguém. Nem que seja um de nós 4 aqui. Procure alguém, procure teu pastor, procure teu pai, tua mãe, procure alguém, porque não existe beco sem saída, a gente consegue te ajudar, a gente vai sair desse buraco que você tá, não importa a situação, não importa a tua idade, procure alguém. Segundo, se você, como eu na época, tem pouca experiência com aconselhamento e quer resolver sozinho e tá com medo dos pais da pessoa saber ou qualquer coisa desse tipo, procure alguém também. Procure alguém mais experiente, procure ajuda, procure alguém que possa te ouvir, procure alguém que vai te orientar sobre o que fazer. Ame, inclusive, mais a pessoa que te procura do que a tua relação com ela. Porque hoje, olhando para trás, eu percebo que eu amei tanto a relação que eu tinha com a pessoa, que eu tenho, inclusive, do que amei a pessoa em si, porque os pais dela tinham que saber. Era uma pessoa menor de idade. Graças a Deus, todos estão bem. Graças a Deus. Mas essa história poderia ter acabado muito mal. Então, eu só quero deixar esse recado para você saber que se você é um amigo, uma amiga, não só um pastor ou uma pastora, e você está vendo alguém passando por uma situação tensa, em nome de Jesus, ame essa pessoa mais do que ama a relação com ela. Em nome de Jesus, procure ajuda. Em nome de Jesus, não deixe ela passar por isso sozinha. E conte conosco, nós estamos aqui. Nós somos pastores, pastora Bia, em nome de Jesus. O Nani, que é pastor e não sabe, é mais para padre que pastor. Mas nós estamos aqui para ajudar também naquilo que for necessário. É isso aí, valeu. O papo foi fenomenal. Bia, obrigado, sabe que amo você, tá fazendo muita falta aqui. Tô morrendo de saudade. Rodrigo, boa noite. Boa noite, diante de tudo que foi dito. Posso citar mais uma frase que aprendi com o meu amigo Lucas, esse pastor lindão que está aqui com a gente, meu amigo. Lucas foi mais citado do que C.S. Lewis nesse episódio. Mas ele falou que... Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu estou num ambiente com o Lucas em que C.S. Lewis não é tão citado. Mas foi citado. Foi. Mas foi citado, não, óbvio. Mas eu queria falar, essa frase nem é do Lucas, mas ele que me falou, e depois eu ouvi da própria boca desse pastor, que é o Ziel Machado. Ele fala que pastorear é habitar na dor alheia. E eu ouvi ele esse terça-feira agora, passada. Na terça-feira eu estava com ele num grupo de mentoria pastoral e ele falou de novo essa frase. E ela tem tudo a ver com aconselhamento. Que a pessoa que vai aconselhar alguém, ela precisa habitar na dor do outro. Ela precisa entender isso. E para entender isso, a gente precisa mergulhar nessa profundidade que é o coração do outro, né? Que já foi dito aqui várias vezes, é solo sagrado. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. As questões não são... O pecado nunca é sobre infringir um conjunto de regras. Pecado é sobre ferir relações, sobre machucar as relações com Deus, com o próximo, e isso fere a nossa existência. Para aconselhar, a gente precisa ter noção e clareza disso, que todo esse território sombrio que a gente vai passar, a gente precisa estar com Jesus, né? O aconselhador, né? Ele precisa andar com Jesus também. E precisa ter noção que Jesus está naquelas conversas. Porque é Jesus que vai fazer a mediação dessa relação. Ele que vai purificar, ele que vai redimir, ele que vai trazer as palavras que precisam ser ditas. Ele que vai trazer concreção a palavras que não foram ditas e precisavam ser ditas, e é ele que vai redimir palavras que foram ditas e não deveriam ser ditas. É Jesus que vai fazer isso. E através de Jesus a gente abençoa pessoas. A gente salva pessoas, a gente liberta pessoas. Sem Jesus a gente aprisiona elas. A gente coloca elas em cárceres emocionais. E sem querer até e involuntariamente a gente acaba dando mais prejuízo do que ajudando. Então, traz Jesus para o seu aconselhamento, traz Jesus para a sua conversa, traz Jesus para as suas relações e deixa ele traçar o caminho de redenção, de recomeços que ele precisa fazer. É isso, que Deus nos abençoe nesse ofício, né, que nós aqui fazemos e temos e que Deus abençoe você também, que foi chamado também para cuidar de pessoas,
tratar as pessoas e encontrar caminhos de recomeço para elas. Obrigado, Hernani, obrigado, Lucas, e obrigado, Bia, mais uma vez. Sempre um privilégio te ouvir, viu, amiga? Muito Volte legal. mais vezes, Bia. Volte mais vezes. A porta tá aberta. Você faz falta desde o dia que eu te conheci, porque você não mora perto de mim, então... Então, desde o dia que a gente fez amizade, se conheceu mais, você sempre faz falta, porque você é fera mesmo. Saudades, amigos, estou com saudades. E tenho inveja do Lucas, que teve esse privilégio de ter você como líder aí. Saudade, gente. Mais uma vez, obrigada. Valeu. Muito bem, obrigado, Bia. Obrigado a você que nos ouve, nos dá o prazer da sua audiência. Nos siga nas redes sociais, @canal Telescópio, esse eu divulgo, porque só serve para divulgar os programas, então você pode seguir sem medo, @canal Telescópio. Siga também a Crentaços, nossos parceiros, @Crentaços. Todo dia 10 a gente tem um episódio novo no ar. Até mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!